Olá pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos colocar a data no caderno, porém a Pro vai usar o livro Aprender Sempre, as páginas da 35 até a 48. Localiza para mim o livro azul que vocês têm aí, Aprender Sempre, e vai falar sobre poemas. Lembra que a Pro comentou na aula passada, quando a gente falou um pouquinho sobre o lugar onde eu vivo, que a Pro foi a produção de texto, né, do bimestre, e também a Pro vai escolher um para representar vocês, um vai representar os quintos anos. Então, vamos lá comigo? Então, fala assim: ler, escutar e escrever poemas concretos. Mas para o que é poema concreto? Então, a gente vai estudar um pouquinho e a gente vai ver já o que é um poema concreto. Então, vamos lá. O que nós vamos aprender? Nesta aula, vamos relembrar nosso trajeto de contato com poemas e vamos ler e ouvir alguns deles. Também leremos um poema concreto e conheceremos algumas de suas características. Ao final dessa sequência, vocês produzirão seus próprios poemas concretos e farão uma exposição deles para os colegas do quarto ano. Até aí eu já não garanto se vai ter essa exposição devido que vocês estão em casa, né? Mas quando a gente voltar no segundo semestre, aí a Pro vai começar com isso, a gente vê se dá para fazer ou não. Senão a gente faz uma exposição em aula virtual mesmo, tá bom? Então vamos lá com a Pro. Entramos em contato com a poesia desde pequenos. Iniciando, ouvimos as cantigas, brincando com as palavras por meio de parlendas, trava-línguas e adivinhas. Aprendemos a cantar, repetir, recitar e a compartilhar as brincadeiras com outras pessoas. Vamos relembrar, recitar, cantar e brincar? Então vem lá a primeira quadrinha. Eu sou pequenininha do tamanho de um botão, carrego papai no bolso e mamãe no coração. Do primeiro ano, né, gente? Aí vem uma cantiga popular, Peixe Vivo. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua companhia? Sem a tua companhia. Aí vem um trava-língua. Vamos ver se a Pro não vai travar a língua, tá? O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei da Rússia. O rato roeu a roupa do Rodovalho. O rato a roer roía e a Rosa Rita Ramalho do rato a roer se ria. Opa, por outra boa. Testa vocês aí, gente. Parlenda. Hoje é domingo, pede cachimbo, cachimbo é de barro, bate, dá no jarro. O jarro é fino, dá no sino. O sino é de ouro, dá no touro. O touro é valente, dá na gente. A gente é fraco, cai no buraco. O buraco é fundo, acabou-se o mundo. A gente tá lembrando um pouquinho do nosso tempo lá, bem pequenininho, né? Vocês ainda não... Mas a Pro faz tempinho já. Vamos lá? Agora nós vamos para a página, lá em cima, 36, localizando. E computador. Opa! Vamos lá. Com certeza você conhece muitas outras cantigas, parlendas, trava-línguas e quadrinhos. Compartilhe com seus colegas suas memórias sobre esse texto. Durante a nossa história, também ouvimos muitos poemas, não é mesmo? Você se lembra de algum poema que tenha achado bonito, engraçado, interessante? Sabe recitar de memória? Nessa atividade, convidamos você para mergulhar no universo da poesia, aprendendo a conhecer o texto poético de uma maneira como nunca viu antes. Começaremos com um poema chamado Namorados. Pessoal, o poema chama Namorados. Então, letra A. Em sua opinião, qual será o assunto do poema? Namoro, né? Se chama Namorados, namoro. Você acha que todo poema fala de amor? Não, alguns não. Você gosta de ler poemas? E aí? Eu sim, porque eu gosto dessa estrutura do poema, eu gosto de sentimentos, eu gosto de coisas que rimam, eu admiro os poetas. E você? Coloca a sua resposta aí, tá, gente?
Você já leu algum livro com poemas? Sim, com certeza. Qual? A gente já viu vários, da Ruth Rocha, da Cecília Meirelles. Pode colocar aí sim, principalmente na escola, tenho certeza que vocês já viram. Agora, nós vamos ler o poema e pensar sobre nossas hipóteses. Namorado, do Manuel Bandeira. O rapaz chegou para junto da moça e disse: Antônia, ainda não me acostumei com seu corpo, com sua cara. A moça olhou de lado e esperou. Você não sabe quando a gente é criança e de repente vê uma lagarta listrada? A moça se lembrava. A gente fica olhando. A meninice brincou de novo nos olhos dela. O rapaz prosseguiu com muita doçura. Antônia, você parece uma lagarta listrada. A moça arregalou os olhos e fez exclamações. O rapaz concluiu. Antônia, você é engraçada. Você parece louca. Então, gente, a Pro já foi lá para a página 37 e não mudou, né? Então, gente, fala de namorados. Com certeza tem uma troca aí, né? Às vezes não é só troca de elogios, às vezes é uma coisa mais engraçada, tal, mas pode ser o início de um namoro, tá? Pode falar de um amor aí envolvido. O que sabemos sobre poemas? Então, coloca lá. Vamos usar as linhas brancas, tudo bem? Então, coloca lá. Nós sabemos que tem estrutura. Coloca entre parênteses, versos e estrofes. A gente sabe também, vamos usar outra linha branca, que traz emoções e expressa sentimentos. Coloca aí. Na outra linha branca, a gente pode colocar que traz rimas, que nós conhecemos vários poetas. Então, o que sabemos sobre poemas? A estrutura, que é em versos e estrofes, que traz emoções e sentimentos, né, expressa sentimentos, e que também pode ter rima, e nós conhecemos alguns poetas. Isso que a gente coloca, tá bom? Faz devagarinho aí com a letra bem caprichada. Agora, vocês lerão o poema do escritor Rodrigo Frize Gonzato, publicado no livro Abri o Livro na Presença de Todos, AIP, Acuaxia Pavan Oexa Pi. Olha que poema diferente a estrutura deles, gente. Rio, você chorando e a água faltando no mundo. Que sentimento sério que tem aí, né, gente? Um sentimento de tristeza. Olha lá. E olha a estrutura diferente. Isso aqui, gente, é chamado de poema concreto, tá? A gente já vai ver já. É um jeito diferente de expressar os sentimentos sem serem estruturas e estrofe. O que vocês perceberam nesse texto? Que há um sentimento de tristeza, né? Que há um sentimento de tristeza. Agora vamos na página 38, lá em cima. O que acharam desse poema? O que vocês acharam? Vamos colocar assim? Achei interessante, porque ele usou de uma forma diferente sua expressão, seu sentimento. C. Qual a semelhança e a diferença entre esse poema que vocês leram anteriormente? Então, a gente vai colocar de diferente a estrutura. Diferente, estrutura. E de semelhante, expressa as emoções e sentimentos também, o que os outros também fazem, tá bom? Agora, veja só o que vai acontecer. Escutando e apreciando poemas. Então, pedia para a Pro ou acessar o YouTube ou colocar o poema desses autores, A Porta do Vinícius, Trem de Ferro do Manuel Bandeira, um desses daqui, aí A Chuva do Arnaldo Antunes e O Pôr do Sol do Fábio Bahia. A Pro colocou aqui para ler para vocês e depois a gente volta aqui um pouquinho, tá bom? Então, A Porta.
Eu sou feita de madeira, madeira morta, mas não há coisa no mundo mais viva do que uma porta. Eu abro devagarinho para passar o menininho, eu abro bem com cuidado para passar o namorado, eu abro bem prazenteira para passar a cozinheira, eu abro de sopetão para passar o capitão, só não abro para essa gente que diz a mim. Bem me importa que se uma pessoa é burra como uma porta. Eu sou muito inteligente, eu fecho a frente da casa, fecho a frente do quartel, fecho tudo nesse mundo, só vivo aberta no céu. Olha que lindo, o autor é Vinícius de Moraes. Aí agora a gente vai ler o outro que também o livro solicitava para a gente ler. Então vamos lá? Se o computador não travasse, né? Aí vem o trem de ferro do Manuel Bandeira. Café com pão, café com pão, café com pão. Virgem Maria, que foi isso, maquinista? Agora sim, café com pão, agora sim, café com pão. Voa, fumaça, corre, cerca. Ai, seu foguista, bota fogo na formalha que eu preciso muita força, muita força, muita força. Oh, você foge, bicho, foge, povo, passa ponte, passa poste, passa pato, passa boi, passa boiada, passa galho, dingazeira, debruçada, que vontade de cantar. Oh, quando me prenderam no canaviar, cada pé de cana era um oficial. Oh, menina bonita do vestido verde, me dá sua boca para matar minha sede. Oh, vou-me embora, não gosto daqui, nasci no sertão, sou de Oricuri. Oh, vou depressa, vou correndo, vou na toda, que só levo pouca gente, pouca gente, pouca gente. Você tem que ir de acordo com a locomotiva do trem, tá? Para você ler esse poema. Aí a Pro pegou um dos 5 poemas concretos, eu peguei da Velocidade do Ronaldo Azeredo. Olha o que ele faz, que legal. Veio E, o veio L, até ele chegar aqui embaixo na palavra velocidade. Então, aqui explica o porquê dele ter usado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 V, porque a palavra velocidade tem 10 letras. Foi um jeito diferente. Pro, esse é um poema diferente? Sim, esse é um poema concreto, tá? Ele quer falar da velocidade, então, sabe? Então, ele mostra o barulhinho aí da velocidade através de um poema concreto. Ele passa a mensagem dele, não passa? Aí depois, vejam como o Arnaldo Antunes, ele coloca o poema Chuva. O que ele faz? Ele desenha o guarda-chuva, né? Aí ele coloca, ó, a primavera das janelas das casas. Ele faz uma descrição do que está caindo em cima do guarda-chuva. Ele está repetindo a frase, mas ele coloca uma frase e o guarda-chuva torna esse poema um poema concreto. Pro. Então, poema concreto é aquele que você traz um desenho embutido nele? Sim. E muitas vezes é passada a mensagem através do desenho. A chuva. É passada a mensagem aqui? Sim, porque o guarda-chuva não representa a chuva? Sim. Agora vamos lá ver o pôr do sol do Fábio Bahia. Olha como é que ele coloca. O que poderia ser mais belo do que o nosso astro em rubro? Olha lá. Por quê? É o amanhecer, né, gente? O pôr do sol. Olha como que ele colocou o poema dele. Mas Pro, eu colocaria de outro jeito. Sim, cada poeta representa de um jeito. E nós também vamos representar com certeza de jeito diferente, tá? Aí agora a gente vai voltar lá na página 39 e completar o que nós lemos até agora. Então, agora nós vamos utilizar tanto as linhas brancas como as linhas mais azuisinhas que vocês têm aí no livro. Então, coloca lá, poema, A Porta. Autoria, Vinícius de Moraes, letra maiúscula, o nome do autor. Comentário, é um poema normal. Então, coloca lá, versos e estrofe. Agora, vamos lá. Acho que não vai precisar usar essa daqui, não. Vamos usar só a linha branca mesmo. Trem de ferro. Autoria, Manuel Bandeira. O que a gente coloca? Que é para ler com uma velocidade de acordo com a locomotiva do trem. Então, coloca lá isso. Foi lido de acordo com o andar do trem, né? A locomotiva do trem. Agora, na outra linha branca.
Velocidade, do Ronaldo Azeredo. O que a gente vai colocar de comentário? Que ele foi muito criativo e usou o poema abstrato, concreto. Depois aqui, A Chuva. Quem é o autor? O Arnaldo Antunes. Qual o comentário? Ele fez um guarda-chuva para representar o poema. E aqui nós vamos colocar o poema Pôr do Sol. De quem? Do Fábio Bahia. Letra maiúscula, Bahia com H. Ele também fez um poema concreto, do jeito que ele achou que deveria fazer. Se fosse eu, faria de outra forma. Sim, porque cada um tem o seu jeito de enxergar, tá bom? Então, repetindo. A Porta, A maiúsculo, o nome do poema. Vinícius de Moraes, verso e estrofe. Aqui, Trem de Ferro, Manuel Bandeira, lido de acordo com a velocidade da locomotiva. Velocidade, Ronaldo Azeredo, um poema concreto. A Chuva, Arnaldo Antunes, Guarda-chuva, também poema concreto. Pôr do Sol, Fábio Bahia, um poema concreto. Tá? Ele usou o amanhecer. Agora a gente vai seguir, então eu vou pular isso aqui que eu já li com vocês e nós vamos lá aqui, ó, na página 40. Sua professora vai retomar com a classe cada um dos poemas que ouviram e vocês irão socializar com os colegas o que puderam apreciar de cada um deles. Então, a gente já fez isso lá atrás, antecipou para poder ler primeiro para vocês, para depois vocês fazerem. Então, agora a gente vai nas aulas 5 e 6, aprofundando o conhecimento sobre poemas concretos. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos conhecer um autor de poemas concretos chamado Fábio Bahia. Por meio de sua arte, vamos aprofundar nossa compreensão sobre os poemas concretos e registrar tudo o que conseguimos perceber em um cartaz. Na aula de hoje, você e seus colegas irão ler alguns poemas concretos. Antes, vamos conhecer um pouco sobre o poeta que escreveu os textos. Quem é o poeta? É o Fábio Bahia, natural de Santa Luz, na Bahia. A formação dele, licenciado em letras, em habilitação em língua inglesa e foi professor durante 5 anos. Desde 2012, incentivado por boas críticas, começou a participar de concurso literário, sendo premiado e publicado em antologias, sites e revistas no Brasil, em Portugal e na Espanha. Seus poemas concretos já foram publicados em diversos livros didáticos e em várias outras publicações voltadas para a educação. Em 2014, publicou seu primeiro livro de contos juvenis, chamado Ferramenta dos Deuses, contos fantásticos com temática mitológica que obteve boa repercussão e avaliação. Em 2017, publicou outro livro, desta vez de poemas. Bom, essa é a biografia, um pouquinho da vida do Fábio Bahia que a gente vai ver agora. Agora lá, leiam o primeiro poema selecionado para o nosso estudo e respondam as questões. Então, o primeiro poema está lá. Se não é o fim, recomece. Como as palavras estão escritas no poema, elas estão escritas em formato de círculo, né, gente? Ó, é um círculo que não fecha. Elas estão escritas em forma de círculo. Qual é a intenção do autor ao dispor as palavras dessa forma? É chamar a nossa atenção para sempre podermos recomeçar. Como é que a gente vê isso? Através da seta, ó, não tá fechado. Então, a seta significa um início de, né? Então, isso aí, ó. Tá bom? Letra C. Que relação podemos fazer entre o que está escrito na imagem e a forma como as palavras estão dispostas? Tá, então na imagem e a forma como está disposta. Então coloca lá que sempre temos que tentar algo novo ou resgatar aquilo que não conseguimos. Não é porque a gente não obteve um resultado, a gente vai parar aí. Pelo contrário, aqui a seta está sempre aberta para a gente recomeçar.
Então, a Pro entendeu assim, que eu coloquei assim, ó, que sempre temos que tentar algo novo ou resgatar aquilo que não conseguimos terminar, tá bom? A vida é sempre um recomeço. D de dado. A maneira como o texto está escrito amplia sua compreensão? Sim. Vírgula. Coloca lá a inserção, é I-N-S-E-R, C cedilha A-O-T-U, a inserção de características visuais, que é isso aqui, ó, dá significado à escrita. Então, a Pro escreveu assim, sim, pois a inserção, ou vírgula, né, de características visuais dá significado à escrita, que é isso aqui, ó. Se não é o fim, vírgula, recomece, tá vendo? A setinha sempre aberta para você começar, o mundo te espera. Então, vamos lá na página 42. Aí vem um outro poema concreto. Leia outro poema concreto de Fábio Bahia e construa com seus colegas um quadro sobre o que podemos nele observar. Então, fala assim, ó, sobre boa música. Começa aqui, ó. É pela boa música que a poesia embala, que os amores falam e o coração viaja. Olha que legal, né? Veja só, um poema concreto. Quadro de características dos poemas concretos. Então, vamos colocar lá. Primeira setinha, o tema música. Segunda setinha, uma nota musical, tá representando, ó, porque é música, né? Terceira setinha, a sintonia entre o tema e a nota musical. Então, eu coloquei a sintonia entre o tema e a nota musical. Outra setinha, expressa sentimentos, porque, ó, é pela boa música que a poesia embala, que os amores falam e o coração viajam. Muitas vezes a gente se encaixa numa música, a gente pensa que aquela música foi feita pra gente, né? E outra característica que é a rima também. Então, eu coloquei assim, ó, o tema música, a representação através de uma nota musical, a sintonia entre o tema e a representação, né, que é uma nota musical, outra setinha que expressa sentimentos e outra setinha que há rimas, tá bom? Lendo e compondo poemas concretos. O que vamos aprender? Nas próximas aulas, vamos conhecer outro poema concreto do escritor Fábio Bahia e ampliar o que sabemos sobre as características dos poemas concretos. Sua professora irá projetar no quadro, então não dá para a gente fazer... vamos para outra página, desculpa. Não dá para eu fazer isso aqui, mas vamos lá. Ele fala assim, ó, a mentira é como um perigoso redemoinho, então tire-a de uma vez do seu caminho. Usando uma tira de papel sulfite colorido, escreva o poema de Fábio Bahia e recorte, conforme o modelo, separando cada palavra em um pedaço de papel. Gente, como a gente não dá para fazer em dupla, nós não estamos aqui, a Pro vai pedir para vocês desenharem aqui, ó, como que você representaria no concreto esse aqui, ó. Veja o que a Pro fez. Eu coloquei assim, ó, a mentira é como um perigoso redemoinho, então tire-a do seu caminho. Eu não deixei o caminho seguir, eu desviei, entendeu? Eu fiz essa representação. Faz aí como vocês fariam no livro de vocês. Olha, uma redemoinho. Redemoinho é como um vento, né? Espalha. Só que a Pro não sabe desenhar muito bem, tá vendo que eu até apaguei? Então faz do jeitinho de vocês, ó. A mentira é como um perigoso redemoinho. Então, tire-a do seu caminho. Eu desviei o caminho daqui. Por que você desviou o caminho? Porque eu quis fazer sentido ao que o poema fala, que como a mentira é perigosa, a gente tem que tirá-la do caminho da gente, né? Eu fiz essa representação. Aguardo vocês fazerem a representação de vocês, do jeitinho que vocês acham que deve ficar, tá bom? Faz aí uns minutinhos e a gente vai para a página 44. Página 44. Olha como o autor fez. Ele não fez igual da Pro, mas eu também não queria fazer igual dele. Porque cada um tem a sua personalidade, né, gente? Se eu mostrasse esse aqui já para vocês, vocês iam fazer igual. E não é a intenção. O autor fez assim, ó.
Ele fez um círculo. A mentira é como um perigoso redemoinho, então tira de uma vez do seu caminho. A Pro já desviou o caminho, né? E ele fez desse jeito. Vamos lá. O que vocês conseguem perceber de diferença entre ver apenas o texto e ler o poema com a composição visual dele? A representação da emoção em evidência, não? Ele representa, então coloca lá, a representação da emoção em evidência. Lembre-se que a Pro não tem livro de professor, então a Pro está fazendo de acordo com o que eu interpretei. Pro, interpretei de uma outra forma. Posso fazer? Pode sim, tá? Então, eu coloquei a representação da emoção em evidência. A composição do autor ficou parecida com a de vocês? Por quê? Com a minha, não. Porque cada um tem o seu jeito de representar. Foi o que a Pro falou agora há pouco. Cada um tem a sua habilidade artística e cada um tem a sua personalidade. Então, a minha não, pois cada um tem o seu jeito de representar. Não sei se a de vocês ficou assim. Se ficou, vocês colocam que sim. O poema ganhou novos significados a partir da inserção de características visuais, com certeza, porque aí é o que a gente falou lá atrás, né? É como se estivesse unindo uma sintonia entre a escrita e a representação. Então, com certeza. Agora a gente vai para a página 45. Planejando a escrita de um poema concreto. Então, vem lá para a gente assim, ó, leia alguns poemas estruturados na forma convencional, que é em versos e estrofes, a fim de usá-los como inspiração para o que você vai criar. Então, tem lá o elefantinho. Onde vais, elefantinho, correndo pelo caminho, assim tão desconsolado? Andas perdido, bichinho? Espetasse o pé no espinho? Que sentes, pobre coitado? Ah, estou com medo danado, encontrei um passarinho. As borboletas do Vinícius de Moraes. Brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas, então? Oh, que escuridão! Vamos para a página 46. Tanta tinta. Ah, menina tonta, toda suja de tinta, mal o sol desponta. Sentou-se na ponte muito desatenta e agora se espanta. Quem é que a ponte pinta com tanta tinta? A ponte aponta e se desponta. A tontinha tenta limpar a tinta, ponto por ponto e pinta por pinta. Ah, a menina tonta não viu a tinta da ponte. Aí do lado tem da autora que a gente gosta muito de ler, né? Que a Pro gosta, Cecília Meirelles, Enchente. Chama o Alexandre, chama, olha a chuva que chega, é enchente, olha o chão que foge com a chuva, olha a chuva que encharca a gente, põe a chave na fechadura, fecha a porta por causa da chuva, olha a rua como se enche, então, enquanto chove, bota a chaleira no fogo, olha a chama, olha a chispa, olha a chuva nos feixes de lenha. Vamos tomar chá? Pois a chuva é tanta que nem de galocha se pode andar na rua cheia. Chama o Alexandre, chama. Aí dá trabalhar muito com o som do X, né? Do CH, né, gente? Outro lá, no meio do caminho, do Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Isso é fácil representar como coisa, né? Como chama poema concreto. A porta, Vinícius de Moraes, é o que a Pro já leu lá atrás, mas eu preciso ler de novo. Eu sou feita de madeira, matéria morta, mas não há coisa no mundo mais viva do que uma porta. Eu abro devagarinho para passar o menininho, eu abro com cuidado para passar o namorado, eu abro bem prazenteira para passar a cozinheira, eu abro de supetão para passar o capitão. Só não abro para essa gente que diz que se uma pessoa é burra como uma porta. Eu sou muito inteligente. Eu fecho a frente da casa, fecho a frente do quartel, fecho tudo nesse mundo, só vivo aberta no céu.
Agora que você já leu esses poemas e outros poemas do acervo, escolha um deles para usar como inspiração para o seu planejamento. Então, o que a Pro decidiu nesse momento? Bom, então, o que vocês tinham que fazer agora aqui? Esquece a aula 9, tá? É aqui que a gente vai terminar a aula. Planejamento do poema. Poema que serviu como sua inspiração. Então, você vai lá atrás e vai escolher um desses poemas aqui, ó. Do O Elefantinho, ou As Borboletas, ou Tanta Tinta, ou Enchente, ou No Meio do Caminho, ou A Porta, tá? O poema que você escolheu, vamos supor, tá? Mas esse é o mais difícil para vocês representar, que você escolheu A Porta. Então, você vai lá e coloca assim, poema que serviu de inspiração, A Porta. Qual é o autor? Você vai lá e pega, ó, Vinícius de Moraes. Qual é o principal assunto do poema? A porta. Quais foram os elementos que serão usados para compor o seu poema concreto? Aí você vai ver lá atrás do que fala, né? Aí você pode pegar uma madeira, você pode pegar uma porta, você pode colocar... Como é que fala mesmo? Um minutinho, gente. Você pode colocar aqui o menininho, você pode colocar o namorado, pode ser a cozinheira, o capitão. Você pode colocar... Eu não gosto muito disso que fala aqui, burra como uma porta. Também não gosto dessa estrofe, mas tudo bem. E pode colocar inteligente, que fecha a frente da casa, a frente do quartel. Quais foram os elementos que vocês pegaram, que vocês acham que vai ficar bem legal para vocês desenharem? E como será a organização gráfica do seu poema? Como que você vai desenhar? Ah, eu vou desenhar em forma de porta e vou escrever dentro. Ótimo! É uma forma que você achou, tá bom? E como será apresentado o poema para os outros leitores? A Pro vai apresentar esse poema numa aula do Meet, tá bom? Então, o que eu vou pedir para vocês hoje? Olha, gente, um dos poemas mais fáceis para fazer é o Elefantinho. Você pode fazer uma tromba do elefante, que lembra um elefante, e colocar, precisa colocar tudo? Não, algumas coisas daqui que vai mostrar que você está falando do elefantinho. Você vai colocar, onde vai esse elefantinho? Correndo pelo caminho, assim tão desconsolado? Então, você pode colocar uma trompa do elefante e um olhinho assim que ele tá triste, está desconsolado, e só copiar essas os três primeiros versos e fazer aqui, tranquilo. Aqui eu acho bem mais fácil, porque aí você pode colocar, desenhar as borboletas em vez de escrever, pintar de branco, pintar de azul, pintar de amarelo e pintar de preta, tá? Aí o primeiro estrofe, você faz as borboletas aqui. Aí depois, brincam na luz. Você põe uma luz aqui e coloca. Posso fazer para uma borboleta grande e colocar uma das estrofes? Sim, é um poema concreto. Aqui, se você escolher tanta tinta, você faz uma lata tinta assim, toda caída, né? Que a menina sujou-se toda, e escolhe uma das estrofes aqui e faz o seu poema. Enchente também é fácil, porque é a chuva, mas não vai tirar a ideia lá de trás do guarda-chuva. Tenta fazer uma nuvem caindo assim com chuva, aí você coloca as frases caindo, as estrofes que você escolher. Precisa pôr o poema inteiro? Não, uma parte de. Vocês viram muito bem que no poema concreto eles usam pouca escrita. Aí, se você escolheu no meio do caminho, você pode fazer um caminho diferenciado, tá? E escolhe uma estrofe e faz. A porta é o que a Pro já deu ideia agora há pouco. Então, gente, agora eu vou deixar com vocês para vocês preencherem isso aí. Aí você vai desenhar numa folha de sulfite ou no seu caderno mesmo, vai fotografar para a Pro e vai mandar para a Pro expor numa aula do Meet. Quando você vai expor isso? Quando a gente retornar, porque a próxima aula do Meet a gente já tem o que fazer, tá? Então não vai dar para a gente expor. Tudo bem, gente? Faz bem bonito, bem devagarinho. Pro, eu não tenho uma folha de sulfite aqui em casa e vai ficar muito mais bonito se eu fizer numa folha de sulfite. Então, você vai esperar um pouquinho. Quando a sua mãe for lá na escola,
pegar as atividades que a Pro vai deixar da prova do terceiro bimestre, eu coloco folha de sulfite para vocês, aí vocês fazem, mas pode ser no caderno também, tá bom? Aí vocês já deixam a aula terminada, tá, gente? Até amanhã. Então, hoje vamos retomar um pouquinho a nossa aula. A gente aprendeu um pouquinho, a gente leu bastante sobre poemas, né, gente? A gente pegou o livro Aprender Sempre, dessas páginas, registrou a data, todas essas páginas do livro Aprender Sempre. A Pro leu tudo, respondeu já para vocês, só deixou como atividade vocês criarem um poema concreto. E esse poema vocês vão fotografar e me enviar, tá bom? Qualquer dúvida, a Pro está aqui, tá? Até amanhã, e amanhã é uma aula no caderno, tá bom, gente? Boa tarde.